Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai continuar falando do vídeo sobre o tema subliminar, né? A gente já revelou da onde que parte esse senso, né? Esse senso de colocar várias camadas de interseção nos núcleos de reação, até porque cada indivíduo demonstra um biotipo de reação para um parâmetro, um parênteses, uma ecografia de solução, ou seja, solução expressa em relação fisiológica, no sentido das pressões de aprender. E sobre os rings, né, que são formas que nós, seres humanos, desencontramos para colocar a concentração em massa, né, ou seja, a subjetiva consubstanciação predileta, ou seja, o padrão, trouxe a refinação da holografia, né, das matérias de pensamento, trampolins, né, palavras de trampolinização, ou seja, que conseguem desfluírem como as águas, correntezas. Porém, todas as palavras encobertas que desmarcam uma concessão material, uma cossignificação material, desimantando algo, ela tem várias camadas de acesso e de configuração, né? E dependendo da fonte que as emite, né, literariamente, a literação que ela sofre em cada corpo de constelar essa matéria de energia, né, vai fazer um importamento diferente, né? E aí esse importamento acaba colocando desafios no retrato das nossos serviços, né? A gente fica estressando porque tenta servir e de servir de algo, de algum senso descrito, né, que está emplacado e que está sinalizando de que tem sentido, de que é verdade, de que vai acontecer, de que não precisa de estar sobre esse estado, pode fazer o equilíbrio reagente, não precisa se preocupar com isso e aquilo. Porém, cada palavra e cada lançador de palavras, né, jogador de palavras, desverte, decodificando as mensagens sobre algumas operações lógicas que deselogiam a ele mesmo por fazer essa partição. E aí isso vira música de intendência delegada. E aí a música, ela escora, né? Encontra algo. Porém, nós estamos sempre desapontando a fama que desintromete o instinto ativo. Até por isso a gente tem mais covers do que pessoas altruístas, né? Pessoas com capacitância para poder criar, uma vez que a intuição da fama, né? O ritmo da fama, ele procura cantos de contorno mais altos, já
formados. E aí a gente encontra as receitas diárias. As receitas que nos... Eu vou só acendê-los. As receitas que colocam a gente em provisão. No sentido previsto de empreendimentos. Ou seja, acessos a vetores de reconhecimento facilitado, já mastigado pela comunidade. A gente só não sabe o que a gente está perdendo. E aí, dessas vitórias que a gente cintila e ceda sobre os nossos espíritos de nos alimentar dessas co-significações, nós vamos nos empreendendo sobre esses modelos e vamos desarquivando em nós as contrações que esses núcleos reativos delimitam prazer ou desapontar o prazer. Ou seja, entrar no ritmo da vibração, né? Desacordar com o delegado, com o oratório, com a fonte de desequilibração, para poder nos vermos equilibrados em determinados instantes. Isso é uma constante de infusão estabilística, no sentido das civilizações, da construção de uma receita. Então, a receita ela tem que entregar sempre o produto receituário, né? E aí, para chegar nesse produto, a gente sempre precisa prever que tem os elementos para chegar nesse produto. Entende? E muitas das vezes a gente está prevendo e buscando economias para ter habilidade para um produto. O produto das associações nervosas, no sentido social das cobranças. E aí essas cobranças elas são tão nervosas, tão famosas, tão avolumadas, que acabam, se a gente não der conta de nadar sobre elas, a gente acaba morrendo na praia ou afogado, sozinho na praia, esperando que a nossa garrafa com mensagem chegue a algum lugar, ou que a gente consiga colocar fogo e esse fogo chamar a atenção de algum helicóptero, de algum avião que esteja passando. Por quê? Porque esses ritmos de aprofundação, eles generalizam os indivíduos em corrompição dessas individualizações, né, desses consentimentos, consignações, para poder poder sobre eles. E as placas, elas são um poder subliminar que desenvolve sobre o apreço apreendido a importância da obediência. Se um observatório ver que você tem a ganância de desobedecer, esse observatório vai desenvolver uma comunicação extraterrestre com você. Um aviso, um sinal de que você precisa organizar os seus estímulos para se importar com as placas de subliminar atendimento de obediência. Porque não é só você que está em jogo,
mas a realidade dessa instrução está em jogo. E aí, como ela é subliminar, ela é secretada. Entende? E é claro que entende, né? São placas. Você instala placas em você quando você erra. Errar é vergonhoso no sentido de querer acertar. E principalmente quando você tem amigos para observar você trabalhando o acerto, né? Revólveres de pressão acertada, desacertada. E aí todas essas concentrações e desconcentrações fazem reações nos seus metabolismos, descrevem algum fenômeno que desativa sobre equações fenomenológicas no sentido circuitivo das pressões que lhe serve disserir de você em solidão, você em companhia, um ser que desenvenena ou desembrionaliza-se ao ataque de desassociar um acerto para isso. E é bem assim que a gente está conversando, né? Vou abrir a apresentação e aí nós vamos transmitir mais coordenações sobre esse assunto. Até porque existem muitas coordenadas a serem vestigiadas. Então, sobre esse ver e descobrir o vetor, né? Você descobre o vetor que faz você se ver envergonhado. Você desinforma você que esse vetor de se ver envergonhado é por conta, né? Aí você desconta, você consegue descontar a vergonha do produto de descarga. E aí você não sente mais esse peso. Isso quer dizer que dentro dessa tabela que a gente tem pré-rogada nos sentidos fisiológicos dos saberes desenvolver as horas em sociedade e sobre os pedaços de horas que a gente trabalha no sentido de revelar algo, de alguma produção, ou no sentido de alguma fonte, a gente consolida sobre essa fonte o apego lógico dos registros de totais de dia, né? A gente sempre tem o total do dia para uma determinada atividade em fonte. Só que essa fonte, no sentido subliminar, ela é horas de passar com alguém ou horas de passar trabalhando uma receita, uma atividade. Então aqui, ó, capturas de denotações ativas dos seus tempos de desativação. Então você se desativa para se ativar sobre alguma fonte de instrução. E essa fonte de instrução, ela tem os seus limites de dados de reações nucleares ativas. Quando você entra nessa assemelhação, você se torna um núcleo, uma partícula nuclear dessa instrução nuclear para poder ganhar aporte nuclear de reações nucleares sobre esses eventos. E esses aportes, eles são desenvolvidos com o treino, né? E o treino vai gerando essa capacitância. E treinos são horas de treino, né?
Então, são intervalos do seu dia de horas de treino que você desenvolve para ganhar esses aportes. Porque existem registros subliminares em todas as ações e passagens que a gente falou que importam, né? Importam para esse desenvolvimento de reação nuclear, né? Que é aquela harmonização das instalações, onde a gente tem sempre os elementos em ambientes que são previstos e os elementos que não estão em previsibilidade. São os motorizados, né? Os motivos da dores. Ou seja, eles podem fazer peraí, deixa pra lá, que pode acontecer? Esses motivadores, eles podem dificultar a atenção ao ritmo, né? O ritmo que desescalava a reação nuclear dos núcleos das partições. Isso aqui a gente já falou nos vídeos anteriores. Aqui, ó, motivador, impressão e desimpressão, derivações de valores de paz, guerra contra esses efeitos. Agora a gente vai falar disso daqui, ó. Os potenciais artificiais das fontes em contração significante. Esse sign, ele é uma carga de polarização que tem sobre essa carga de polarização pesos de condensação, onde cicatricialmente expedem na subliminar da repartição lógicas de conhecimento estados de fixação, né? Ou seja, motivos de fixação, que a gente tem riscos de fixação, né? Ou seja, as importabilidades ou elementos de importabilidades de organismo em contração, né? Seu organismo, quando ele olha para algumas coisas, existem várias contas acontecendo nesses olhares, e essas contas significam sobre essas contrações as expoências que você consegue contar para essas contrações descomprimentar elas. Então existe uma tabela de dados que são dativificados sobre resignificação coincidente, né? E aí a gente tem essas fronteiras de identidades, né? Atenção às identidades e às fronteiras, né? Não é Freud inteiras, não. Flores. A fronteiras mesmo, que é o que significa para nós sobre a identidade, as atenções que a gente precisa para passar para o outro lado. Então toda construção ela separa, né? Espera aqui. Então, vamos fazer isso aqui. Não, fontes programáveis. Onde que a gente estava? Aqui.
Vamos fazer aqui, ó. Toda construção separa e toda separação é um contraste, né? Esse contraste ele é um risco. Contraste é um risco que ordena valor de desequilíbrio, desigualdade, operação, né? Desigualdade e operação. Porque se você olha e quer olhar considerando o que olha, você precisa descrever aquilo que olha. E quando a gente procura descrever aquilo que olha, a gente procura as menções ou dimensões de valores que a gente já olhou para olhar com capacitância de descrever com mais apuramento aquilo que a gente vê. E isso constrói em nós heróis. Porque todas essas dimensões de olhares nos desaperta envolvimentos e identidades nesses envolvimentos de peso, né? Então as menções de X dados, né, abrem o que a gente chama de conjunto de valor exponencial. E aí isso a gente coloca como a escada, né? A escada de contrações. Ou seja, de contrações de dimensões objetas de X. E aí tudo isso revela para nós prestígios, porque a gente prestigia as várias dimensões de olhares, treinando as reconversões significadas, né? Ou seja, a gente faz a deploração vetorial de X, né? Então a gente tem uma partícula X, que para nós pode ser qualquer coisa, uma vida, um objeto, um contraste. E aí dessa partícula X, a gente vai fazendo as grades de X. E aí a gente vai observando X com várias grades de olhares, né? E aí se você num outro dia for treinar e tiver com o olho assim, o X que você já olhou vai começar a ganhar coloração assim, Ou se você fizer força no mesmo dia que você tiver, no mesma rima que você tiver observando X, você consegue variações de rimas de X, né? E aí isso aqui fica significando X para você. Só que como a gente falou que todo esse vetor de olhar, de onda, ele vira um pacotinho, e desse pacotinho, né, ele entra para nós assim, toda essa energia aqui, vira um dadinho, e ele desdada em nós assim, em nossos olhos, né? E aí os nossos olhos, eles recebem esse dadinho e depois fazem o guarda-chuva desse dadinho, que é a dispersão sináptica. Então isso é a guarda dessa matéria. Então essa matéria ela pode, né, ter vários tipos de prestígios, vários tipos de camadas. E esses olhares, a gente marca esses olhares com
ecolorizações silábicas. Ecolorizações silábicas. Porque a gente tem da placa alfabética de registro as letras que decaem em semelhança, né? Esse decaimento de semelhança são coisas de arquiteturas de acessos e transformações, né? E identificações das matérias. O D, ele é um arco que busca a melhor arca para uma significação, para um X, uma menção de X, né? X é uma matéria, né? Ou uma soma de matérias. Isso aqui que a gente faz é útil para prevenir a imunição. Imunição é você ter vários nomes para uma coisa, né? Porque se um nome não elogiar, você tem outros nomes para tentar encaixar o elogio. E fazer a consideração, porque a consideração desamarra o discurso lógico que a matéria faz na nossa fisiologia. Então toda matéria, quando a gente não tem reconhecimento dela, ela faz um nó. Ela faz assim, ó. Quando a gente não tem conhecimento da matéria, ela faz assim, ó. Ela diz o nó. Ela diz a notação em nós. Aí quando a gente tem munição para ela, a gente consegue pegar aqui, ó, e pegar aqui, ó, e desamarrar ela, né? Fazer assim, ó, e até dobrar ela para guardar, ó, para guardar esse name, essa identidade, essa AIDS. Então essas fronteiras são isso, né? São buscas de encaixes nas palavras, para elas encaixarem em nós cognitivamente. Porque palavras são fontes de retroprojeção lógica, sintética. Porém, o sofrimento da palavra sem utensílio derrama a palavra em nós. E o derrame de palavra em nós é como se fosse derrame de som, né? É perda de equilíbrio de articulações. A gente perde a articulação prevalente e aí a gente sente o medo. E esse medo decai para vergonha e decai para sentimentos de incapacitação. Apenas sinteticamente, viu, pessoal? Isso não é fogo nem pancada, não. Isso aí é uma consideração. É uma loja de sintetizações. Até por causa do capital que a gente vem falando, que é o senso de descomunicação, de habilidade para poder se encarregar de uma vaga em produção, né? De uma vaga em fonte de reproduções. Canais descobrando o futuro de colher queixas previstas nas fontes. Então, fontes de reprodução. Canais descobrando o futuro de colher queixas previstas nas fontes.
Bom, se a gente tem uma cadeia de reprodução, e aí nessa cadeia de reprodução a gente tem algumas decorações, né? Quando a gente bate nessas decorações, quer dizer que a instrução está ignorando a fonte, né? A previsibilidade. E aí a gente precisa de eliminar essas batidas. E aí a gente elimina essas batidas descobrindo, né? Descobrando sobre esse diagrama de percussão, né? De etapas, né? A gente vai entre as etapas desvestigiando qual que é a etapa que tem aberto batidas nessas como é que eu falei mesmo? Valores, né? Não, elementos de apreensão lógica, elementos de é como se fosse isso mesmo, elementos de direção, né, de percussão. São como se fossem marcas do tempo, né? As marcas do tempo, elas dizem quais são os lugares que não devem ser abatidos e quais que são os lugares que devem ser abatidos. Quando as marcas do tempo não estão sendo obedecidas, quer dizer que a idade tá as pessoas estão assumindo valores de insignificância com a idade, né? A idade que tem a sabedoria, né? É mais ou menos isso. Filme escorando produtos de descompreensão nervosa. Ah, tá. Isso aqui eu sei. Então, olha o que acontece. Existe hoje, né, uma observação de resolução muito grande dos acontecimentos. Quando a gente tem ensaios de resolução, é como se a gente laborificasse sobre um discurso, sobre um percurso. Vamos trabalhar aqui, ó. É como se a gente trabalhasse sobre um percurso. Espera aqui. Percurso. A gente trabalhasse o extrato de percussão. E esse extrato de percussão, ele gera muitos dados, né? Dados de percussão. Então, sobre todos esses percussores, a gente tem os dados, e desses dados a gente consegue resolução.
né? Resolução de dados. E o que isso significa? Que a gente tem os padrões de resolução de dados. Então, esses padrões, eles são os previstos, né? E aí, dentro dos previstos, a gente tem uma janela de imprevisibilidade contingente. Ou seja, essa janela ela é muito sincera no sentido de que vai ser contingente, porque com alguma informação e algum trabalho de emparedação ou de sintetização de paredes, essas pessoas vão conseguir encontrar saídas, né? Então a gente tem isso aqui. Opa, tem uma parede aqui. Opa, tem uma parede aqui, ó. Então aqui é o limite. Opa, tem uma parede aqui, ó. Então aqui é o limite. Opa, tem uma parede aqui, ó. E aí, então os limites, a gente tem os limites para os cantos, né? Opa, tem uma parede aqui. Volta, tem uma parede. E aí a gente vai desassinando ao campo qual que é o melhor percurso, né? E aí, entenderam a programação? Só que esse dado aqui, ó, se a gente tirar, a gente tem um versículo para cada ser humano sobre cada estação, cada pedacinho de hora, cada percurso de ida e de volta. Vamos pegar aqui assim, ó. IDA. Deixa eu ver aqui. E volta, né? Então tá vendo a AIDS, né? A ida, a identidade da atenção na ida e a volta, né? Que vê a harmonia desafindada, né? Descompassada por esses termos de atenção da ida que diz volta, porque a ida ela significa reviver e morrer, entendeu? Porque é como se fosse prova e correção, né? E correção. Mas aí todos esses dados aqui, ó, eles têm atrás deles o preparo. Então a gente tem um preparo de ida e o preparo para a volta. Esse preparo, ele é distributivo, mas é distributivo sobre as subliminares sentidos de desarmonização. E aí é que tá a borracha. A borracha, o limite, o aviso, o sino, o extraterrorismo, né? É o que? É o sinal, né? A subliminar orientação de que nesse local passando, né? Você teve uma desarmonização no sentido do seu preparo. E aí o que você vai fazer? Você vai consultar, né? Será que o preparo precisa mudar? E aí isso é subliminar. Aí às vezes você pergunta, você fala assim, sim ou não. Depende da harmonia. E aí é sempre assim.
Porém, todas as passagens, todos os percursos, eles têm o seu dado de previsão e o seu dado de imprevisão, né? Aí é que tá. Quando a gente tem esse canal, que no caso é um percurso, é um labirinto, a gente tem sobre a sonda do presente o pressentimento do futuro. Entendeu? Então, tipo assim, eu já tenho isso aqui pronto. Esse é o meu labirinto. Esse é o detalhe da minha vida, né? Eu tenho isso aqui, ó. É para isso que eu vou. Deus fez isso aqui para mim. Beleza, galera? Tudo bem aceitar isso? Beleza. Só que aqui, se já tá feito e não pode ser mudado isso aqui é o previsto. Isso aqui é onde que ele me enxerga no futuro, né? Como que ele me enxerga no futuro? Uai, se eu não passei aqui e as características desse nó aqui, ó, conseguem descontar as possibilidades do depois. E sobre essas possibilidades do depois, né? Existem pontos de marginalizações desse movimento que vetorizam quais que são as direções mais prováveis, né? Se eu consigo fazer a conta desses vetores aqui, eu tenho muita chance de descobrir o próximo passo. Se eu vou continuar aqui, ou se eu vou virar para cá, ou se eu vou seguir reto aqui, e até quanto reto eu vou, se eu vou chegar até bater essa parede, ou eu vou conseguir virar para cá sobre instinto, entendeu? E aí Deus dá o significado, né? O significado da nossa vida tem sido treinar e cada vez passar mais rápido por esses labirintos. A tal da labirintite, instintos de Só que você não consegue ver esse labirinto e você nem quer ver. Porém, ele está sempre aí. Sobre os seus acessos. E aí tem os filmes e sobre todos os investigados, todos os ratos de laboratórios, todos nós que Deus notou, né? Eles já têm as albuminas, né? Os jogadores, os reveladores de particípio dessa instalação, desse labirinto. Então ele já conhece cada um de nós por isso, né? Ele já sabe quem que a gente é e provavelmente ele já sabe aonde a gente vai chegar, se ele deixar a gente continuar a estar, ou ele já sabe quem que ele precisa de colocar para chutar a gente, como se a gente fosse uma bola e o L de chute fosse a fenda que ele abre para ofender a gente num chute de descompressão da lógica dele saber. Ora, se não acreditamos, obviamente, e às vezes, né, até para chutar a gente precisa de um pouquinho de desacreditação para acreditar em exponencial depois. Coisas matemáticas, caros. E aí, para ajudar a gente, existem filmes que escoram essas albuminas, essas pessoas que já passaram, né, por nós. Então, os sacrifícios, né, as pessoas que já passaram por tudo isso.
eles passaram e tem os seus filmes, né? E esses filmes são censos de descompressores nervosos, né? Que pintam muito mais fácil. Você já viu o pessoal pintando coisas com compressor? Bomba de compressor? Vou mostrar pra vocês como é que é. Compressor de tinta. A pintura vai muito mais rápida. Olha só como é que é. Você tem uma maior área de contágio e um menor gasto de tinta por pressão e por janela de entrega da tinta, né? Que no caso é a janela de saída, né? É o gradiente de dispersão da tinta. Olha que legal. Rapidamente o cara consegue economizar tinta e revelar cor. A coordenação dele ajuda a ele fazer o preenchimento, né? Bom, e é o que acontece nos filmes. Os filmes, eles preenchem a nós com produtos de artificialização nervosa das fisiologias que o homem desenvolve sobre essas receitas, sobre esses dados. E aí, alguns ajudam as pessoas a entenderem problemas que são sugeridos, são suspendidos pela ignorância do homem que não consegue ver se não ver o filme, né? Se eu não assistir o filme, eu não sei o que vai acontecer se eu quebrar as regras de trânsito. Aí eu vou lá e assisto o filme e vejo o cara todo acidentado, né? Só que eu também não sei o que vai ser de mim se eu me acidentar e ficar traumatizado e depois perder a vontade de viver e de fazer as coisas, porque eu gostava de viver porque eu tinha minhas articulações. E aí você vai lá e assiste um filme com um camarada que venceu isso, né? E aí eles descompreendem, faz a compressão nervosa. Eles desconstroem a sua compreensão nervosa, porque é como se eles entendessem. Porque Deus procura entendimento a todo momento, né? Em todos os laboratórios possíveis, possibilizados. E aqui a artificialização de princípio ativo de gêneros comunicantes. Então, todas as marcas de impressão, até mesmo o clique que você faz aí no mouse para fazer seleções, desartificializam em você poderes, e essa artificialização ativa fisiologicamente disparos hormônios de harmonizações, ou seja, são células metabolizadas para poder receber esse curtozinho aí, ó, esse acessozinho de clique. Por que elas estão preparadas? Uai, porque elas fazem esse caminho constantemente, todo dia. E esse todo dia gera a tabela dos todos os dias. Essa tabela dos todos os dias coloca aqui, ó, clique de navegação. Beleza. Atividade 10 pontos. Vamos pôr aqui. Opa, então isso aqui tem um valor alto de sedação. Logo,
esse clique aqui, ó, mesmo que não seja financeiramente, fisiologicamente ele tem um valor muito alto. Então a margem de valor desse camarada aqui é alta. Porque você faz todo dia. Você criou uma dependência de reconhecimento de você sobre esse clique. Ele tem uma reação nuclear muito grande. E se você ficar sem ele, você pode causar uma descontração de reação nuclear muito grande. E essa descontração de reação nuclear muito grande pode fazer você em um estado muito nervoso nesse período de hora que você precisava de se ativar com esse clique. E aí lhe passa um pedaço de... Olha só, por quê? Por causa da deficiência de contrastes, né? Tipo assim, a soma não vai bater. Por mais que comer seja o mais importante, para o seu estímulo fisiológico não é, entendeu? E aí isso se chama uma organização de tabela que às vezes tem um sentido desorganizado perante as fontes e as imprevisões de fontes, né? Os viciados conhecem muito bem disso, e as pessoas apegadas a certos tipos de alimentos sabem muito bem o que é isso. Acordar e não ter Coca-Cola, meu Deus do céu, né? É como se tirasse todos os zeros aqui, ó, do plantão. Acordar e não ter pão, oh meu Deus do céu, o mundo vai acabar. É como se tirasse isso aqui. E aí você conhece os nervos dos ritmos desarritmados por falta de fonte de contaminação. E essas contaminações sempre dizem consignação com Deus, né? É a sabedoria dessas repartições. Porém, elas não admitem por vergonha. Mas ex-apelido. Meu apelido agora é 21. Bom, e aqui, ó. A contra Covid é o Cook. Concordo com. Vocês vão ver aqui, ó. Vamos por G1. Vamos entrar num site aqui. Eu entrei nessa site, né? Vamos ver aqui o que está acontecendo. E olha só, essa é a nossa revolução. A revolução digital, o acesso ilimitado, entre parênteses, a sites, né? De forma que aparentemente parece ser gratuita, porém, sobre as contas de fontes e cliques, a gente já viu que não é gratuito, né? Tem um peso fisiológico. E aí o que me aparece aqui, ó? Nós usamos cookies, ou seja, biscoitinhos de envenenação, né? De voz, que se você morder, você tem a chance de morder outro é muito mais, então engorda, né? E outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, coisas de avós, né? Personalizar publicidade e recomendar conteúdos do seu interesse. Ao utilizar nosso serviço, você está ciente dessa funcionalidade. Informamos ainda que atualizamos nossas políticas de privacidade. Conheça nosso portal de privacidade e veja nossa nova política. Aí você vai, opa, nem vou ler, né? Eu já sei que é o cookiezinho aqui da vida, e clica. Mas sabe o que é esse aviso? Esse aviso é um desconcordador, né? Você admite que ao entrar nisso você está subjetivando essa concordância, essa retroalimentação de dados midiáticos. E por que é obrigatório isso? Porque essa revolução desamparou as pessoas nessas fontes de curto
significação informativa facilitada de uma volatilização tremenda. É como se a temperatura fisiológica no descomportamento aparente das pessoas fizesse com que elas desaparecessem altas, significantes num parâmetro de gerar até desnivelação da identidade que lhe tem submetido, né? Já há anos. O que isso acontece? Acontece que os censos das raízes nucleares de conhecimento dessas pessoas explode facilmente de várias formas, né? Por conta desses cliques, né? E a subliminar partição de acreditar nesse particípio, nessa comunidade. E aí tudo isso tem desencadeado muitos contrastes de sensações, né? E aí as balanças dos dias estão cada vez mais nervorizadas, né? E aí se a pessoa não consentir que, né, de todos os cliques que ela dá, um clique é para aceitar que tá dando, né? É para aceitar que fornece tudo isso. Ela vai no fundo depois vai criar uma subversão de violência, né? E aí eu coloquei aqui, ó, de você ao Covid, né? Você. Só que o você aqui agora não é mais o com acento circunflexo, é o agudo. Que esse de você diz algodar, né? Algodar, contração nervosa. Então é um aviso dessa contração nervosa já pré-desenvolvida nesse consenso de avisar, né? Avistar. Covista. Vai por esses parâmetros aí que tem alguma coisinha. E agora a gente chegou aqui, ó. Toda construção separa e toda separação é um contraste. Isso aqui é aquilo que a gente desenvolveu sobre a ideia. Contraste é um risco que ordena valor de desequilíbrio, desigualdade e operação. Todo contraste ele gera um ponto de pressão. Então toda vez que a gente entra em um site, se a gente coloca um ponto na entrada, a gente consegue achar a entrada para sair no lugar que a gente entrou, né? Então a gente tem essa técnica de gravação, né? E aí o problema todo é que na subliminar orientação dessas repartições de horas de dia e valores, acontece que fisiologicamente toda a entrada tem efeito, né? Fisiologicamente toda entrada tem efeito. E toda entrada ela tem o efeito maior. Por quê? Porque
é claro que só, salvo engano, se tiver mais entradas ou sintetizações de entradas no meio. Porém, o que eu estou falando é da prima, né? Da primeira consideração, né? Então a gente tem o delta, né? Delta, que é a diferença de pressão, né? O contraste de particularidade de uma página. Então sempre tem isso, né? E esse fisiologicamente, olha, comprimento, descomprimento lógico de elogios, manter, né? Da atenção, manter. E aí, manter o que? A reação de presença, de utilização. Então tem isso, né? E isso é o mapa de rede que a gente está falando. Mapa de rede. Para você pegar esse mapa de rede, você tem que fazer a contração vetorial que diz decai sobre repartição paramétrica, essa particularidade do seu senso fisiológico de ser um utilizador, de ser um turista dessa página. E as partes que estão danificando esses turistas e estão fazendo eles morarem nelas são as páginas sociais, né? Cara, o que tem de gente de dano dessas páginas de relação social, você não sabe, viu? E o que tem, de relação, e o que tem de gente rico disso daqui, de empreendedor de Deus, né? De dados, né? Desses campos, você não tem noção, né? E tudo isso gera revoluções de sentidos fisiológicos, né? Ou seja, a despreensão da compreensão que lhe era antes de utilizar esses cliques, né? E aí essa dependência sintética coloca as pessoas em covoluções nos seus sistemas particulares. E aí quando pensa que não, elas estão desenvolvendo uma irresistência a atividades, por exemplo, domésticas, ou atividades de culturalização, de caminhada, ou seja, há um decaimento alveolar muito grande nessas pessoas. E elas consentem muito, principalmente os jovens, né? Da rarefação da eficiência de consumir natureza, no sentido primo. Você tem muito déficit nas atividades pulmonares, que, atrelado a toda essa acusação que eu tenho feito, a falta de atividade física, a má alimentação, gera ambientes propícios para infecções. E aí quando vê a morte do homem, que a gente fala, morreu tantos, não é que morreu de verdade, mas é que gerou uma vergonha, né? Cadeou as pessoas em vergonha, e agora elas estão precisando reviver dessas quedas de vergonha sobre a artificialização de responsabilidades usuárias, né? Então
eles acabaram virando seus próprios vilões sobre a utilização de names de conta, né? Names de usuarialização, né? Agora olha o que eu trouxe aqui então. Você desensaborecendo a sua fisiologia para de servir a um avatar de si. Vilões repreende motim de rivalinstantes de acredenciais de non-Deus. Deus esconde voz de gente graça de contamina contraste no atentar de atenção. Aí a gente tem o spin, gradiente, eco, nome e estado. My name is rock, pig, porcalho, escova de dente, amigo, velostrol, verme. Bom, o que eu coloquei isso aqui? Porque, vamos tentar destrinchar isso aqui. Nós temos os instantes e as rivalidades desses instantes. Ou seja, essas rivalidades desses instantes representam para nós as falhas de passagem. Vou pegar aqui e a gente coloca para cá. Essas falhas de passagem são as pontuações que nos repreende de alguma forminha ou alguma formulaçãozinha, né? E essa formulaçãozinha, quando nos encandece, elas se tornam vilões sobre repetições. Repetição. Vilões. Por que vilões por repetição? Porque eu tento sempre andar por esse dadinho aqui e eu sempre sou pego por esse rival, esse repreendimento de Deus. Sempre, nunca eu consigo. Já tentei de todas as formas possíveis. Aí vem alguém assim, você tem que acreditar em Deus, né? De acredenciais. E aí beleza. Você gera uma nova credencial. Tá bom. Vou novamente acredenciar. E eu vou tentar de novo. Pô, aqui eu sei que eu tenho que virar. Opa, mas alguma coisa está me fazendo não virar. Bate. Né? E aí de novo não. Tá vendo? De novo não. Deus. Por que de novo não deu certo? Por que de novo não deu certo? Ué, talvez a resposta somente é porque não vai dar, nunca vai dar certo. O certo é uma ilusão. De certo modo, com saída, né? Com entrada e saída. Por que, meus camaradas? Por causa do seguinte, ó. Porque a vida é assim, ó. Olha como é que é essa vida. São. Olha quem é você. Você pode até sair, mas quando você sair, vai ter vagas te esperando, né? E aí, quem que é esse camarada aqui? É o seu cerebelo.
O problema está e sempre esteve bem pertinho de você. Quem que é esse aqui, você acha? Vamos pegar ele ali? Quem que é esse camarada? Vamos lá buscar ele na aula? Vamos pegar ele aqui, ó. Vamos por aqui, ó. Olha quem que é esse camarada. Viu? Esse camarada é esse repartiente aí, ó. Se a gente parar aqui no tempo certo, a gente vai ver que, ó, tudo sempre chega aqui, ó. Mas quando chega aqui, ó, esse camarada gasta tudo. Ele não economiza nada. Essa é a glândula pineal, a produtora de hormônios. Ela gasta tudo. De vez em quando ela até pede emprestado, né? Hormônios. Bom, deixa eu ver aqui. E olha só como é que acontece esses pacotinhos de energia. Aqui a gente tem uma rede que ela faz plasticidade a partir das pressões. E essas pressões elas são nobres no sentido de medidas muito pequenininhas, né? Sabe quando você sente um sentimentozinho assim pequeno? Quer dizer que tem milhares de processadorzinhos fazendo esse sentimentozinho, né? Então é muito nobre essa condutividade. E quem descobre esse enobrecimento é você e os seus cuidados sensitivos, né? É você descobrindo as melhores escolhas de estar. Por causa do reestar, né? Se você sempre insistir e continuar insistindo, as suas horas não vão ser em vão, sabe por quê? Porque você vai conseguir fazer cada vez pinturas mais nobres nesses cérebros, né? E aí quando pensa que não, você está fazendo gravuras bonitas aqui, ó. Quer ver? Olha o que você está fazendo. Vamos ver aqui se a gente acha alguma imagem aqui. Vou pegar essa daqui, ó. Ai. Olha só. Se você cuidar bem desse cérebro, olha o que você vai estar fazendo, né? Vamos pegar aqui. Por trás de tudo isso que você está desenvolvendo, olha o que tem. Consideravelmente, socialmente, é difícil, porém as pessoas consentem que esse é o melhor estado da arte, né? Mas vamos lá, vamos voltar a esse labirinto aqui. E de labirinto e de preenchimento, nós temos nomes de intervalizações. Esses nomes buscam prever as rocks, ou seja, as paredes, as porcas, né? Os pigmentos de concessão adiantada, os trabalhos, né? Por quê? Porque Deus significa em cérebro, né, as importações de destraumatizações nervosas para poder ecossignificar passagem e imantar o corpo.
Então, uma vez que você entra em uma nova loja, essa nova loja procura uma nova percussão nas lojas da mente. E a gente diz assim nessa nova percussão, desde a entrada e reconhecimento do nome da loja, até dos reconhecimentos de padrões de loja que os ritmos no nosso organismo vão sentenciar em nós. Essa constelação laborial entre os nomes e os rocks, que são as paredes de desvializações. E aqui eu coloquei uma alusão sobre a amizade, né? Porque o amigo, ele é um eterno competente. Para você, o amigo, ele se aparece o competente. Ele precisa, né? O amigo, ele precisa certificar-se de que é competente para ser seu considerado. Então ele trabalha para isso, é o trabalho dele, né? Esse é o emprego da vida dele, né? Não tem rasura nenhuma, não tem vergonha nenhuma. A vergonha seria uma inoculação de um desacerto de amizade. E escovar não é cuidar do dente? Escovar é você buscar ritmos de ver, né, o melhor sentido de cuidar, né? E aí muitas vezes a gente compete porque precisamos revelar competência. O competidor, ele não está querendo ganhar, ele está querendo ser visto como competente, por causa que é a definição dele, ó, competidor quer ser visto como competente para determinada função. É isso. Porém, a gente sabe que todos nós somos competentes. Porém, as lojas, elas inauguram o que a gente chama de competência de saia justa. E aí ela liga essa competência de saia justa sobre alguns parâmetros de observação e observa as pessoas que passam e as reações de passagem dessas pessoas. E aí elas medeiram essas pessoas a fim de julgá-las, de cumprimentá-las sobre competentes ou não competentes. E aí, quando elas não são competentes, elas são levadas a ver melhor, né? Ver se melhora ao verme. E aí esse troll é isso, né? É a conjugação que busca velocidade de sentidos, né, sobre ter harmonia de parede. E aí esse troll é isso aqui, ó. Esse L aqui, ó. Troll é isso aqui, ó. Você entrou,
passou, né? Aqui a pressão de fora é uma. Aí a pressão de fora é uma. Aí aqui, ó, a gente já tem outra pressão. E aí essa outra pressão, né? Você passou pelo O. Aqui, ó. LO. Então aqui é como se aqui tivesse um L. Aí você passou no L. E aí o O que tinha mudou o O, né? Porque você sentiu a pressão de dentro. Aí a pressão de dentro, você sentiu a pressão de dentro e somou ela nas suas reações. E as suas reações agora estão sentindo a pressão de dentro. E aí você está procurando a harmonia para enxergar esses L's aqui, ó. E aí, opa, tem um L aqui. Aí você, ó, direita ou esquerda? Ah, não, parece que pela reação do sentido, parece que é direita. E aí você vai, continua. Motorando. Motorando o que? O sentido do contato. Todo contato tem uma rima, um motrolando, um motivando novo para essas equações cerebelares. Nesse sentido aqui. Seis, 9, 1, 2, 3. E aí isso vai despontuando. Não. Para quem não viu, no vídeo anterior a gente tem uma cossignificação sobre esses preceitos, né, de progressão. E aí aqui tá o significado do que é essa progressão, né, desses labirintos. Porque a matéria, ela é mais material do que material. A gente gosta dela mais material do que material. Se você for parar para repensar sobre a matéria, né? Bom. Para hoje era só sobre esse conhecimento subliminar. Porém, o slide está aqui, logo a gente pode fazer mais vídeos falando sobre essa situação subliminar que tem muita camada, né, de repercussão escondida, né? Vale a pena. É um dado de apuração muito eficiente para as várias variações de consentimento existidas, né, nos dias atuais. Então é uma ótima ferramenta de proteger a nós mesmos sobre esses rejeitos de fontes ativas e desativas, né, no sentido de esperar a imaterialização das luzes, de ter tido as posições de estar em habilidade delas, né, no sentido dessas pessoas, desses turistas, né, de reacordar as menções desses instantes, né, que desestancaram a elas as feridas de vergonhas, né, para poder elas reviver suas né, os seus labirintos. Então até o próximo vídeo, então. Obrigado, pessoal. Fui.